Ô Pri, vamos falar agora da indústria, porque a indústria brasileira voltou a registrar queda na produção. Segundo o IBGE, em agosto, o setor produziu 0,6% a menos do que em julho. Isso está dentro da expectativa e o que reflete isso? Está dentro da expectativa, era exatamente o que o mercado esperava, essa queda de 0,6% em agosto, mas ela traz alguns sinais do que a gente pode esperar para a economia como um todo daqui para frente. A gente vai mostrar aqui a trajetória da indústria, então, ao longo dos últimos 12 meses, a gente vê aqui que em 12 meses a indústria acumula uma alta de 2,7%, mas tem um ritmo aqui um pouco claudicante nesse ano. Então, o que o IBGE destaca é que a indústria ela melhorou um pouco o seu ritmo nesse ano em relação ao ano passado. Ela conseguiu avançar em 5 dos 8 meses de 2022, mas o IBGE também destaca que de fevereiro a maio ela teve uma trajetória melhor do que nos últimos 3 meses, aí com a queda que a gente vê em junho e agora com essa queda também em agosto. Por que estava melhor no começo do ano? Por causa de medidas como antecipação do 13º do INSS e liberação do FGTS, isso deu um impulso aqui no início do ano e agora então os juros fazendo um impacto negativo já mais recentemente. A gente vai ver uma outra tela que mostra exatamente as atividades que tiveram maior alta ou que tiveram maior baixa e aí a gente vê aqui no lado direito os maiores impactos negativos que foram petróleo e derivados, que tiveram uma queda na produção, mas que o IBGE fala que é pontual, alimentos que está caindo depois de 3 meses de alta, indústria extrativa também caindo depois de subir forte. Então aqui é uma correção um pouco desses setores que tiveram uma alta forte nos últimos meses. E aí os impactos positivos, a gente vê os veículos com uma alta forte de quase 11%, as máquinas e equipamentos de 12% e os outros produtos químicos também são segmentos que daí caíram no mês passado, agora estão compensando um pouco esses recuos. E aí o que a gente tem aqui de leitura mais geral, trazendo um impacto dessas atividades, é que os economistas estão dizendo que essa queda de 0,6% no mês, é uma queda que ela traz um pouco de uma correção dessa recuperação que a gente viu um pouco antes, então não tem nenhum fator que chama muita atenção, mas o que eles dizem é que já há um impacto do aumento de juros para a indústria. Então, máquinas e equipamentos, por exemplo, que tiveram uma queda antes, agora estão recuperando, veículos, são segmentos que são mais afetados pelos juros, né? Então a gente vê também algum impacto aqui nesses outros segmentos que também tiveram uma queda e alguns economistas destacaram também insumos para a construção civil que também tiveram uma queda e mostram aí que tem um impacto de juros. E por fim, o setor também ele tem um problema de insumos que já vinha afetando a indústria já desde a pandemia, continua afetando, o IBGE destaca isso e agora, com isso o setor não conseguiu retomar a sua normalidade. É por isso que os economistas estão dizendo que juros e também esse problema de insumos que ainda persiste deve fazer a indústria andar mais de lado ao longo do segundo semestre, piorando talvez mais para o fim do ano e em 2023. Pri, rapidamente, redução de IPI impacta diretamente em relação a esses números? Redução de IPI era para dar uma incentivada, né? Mas assim, não é algo que os economistas estão destacando muito, né? O que a gente vê na questão da redução do IPI, que muitos economistas dizem, é que essa redução, quando ela é uma redução pontual, às vezes ela acaba não fazendo um efeito de preços de uma forma geral. E o IBGE destaca justamente que os preços estão mais altos por causa desse problema dos insumos. É por isso que os tributaristas eles falam que deveria haver uma reforma ampla tributária, porque aí com a redução ampla de impostos para toda a indústria, isso seria mais ser passado para o consumidor. O que tem acontecido muito é que essa redução do IPI, ela faz com que as indústrias que sofreram muito nos últimos meses e anos, elas tentem usar essa redução do IPI para recompor suas margens. Então, elas acabam não repassando isso para o consumidor final, essa redução do IPI em preço no consumidor final. Então, o consumidor final, ele acaba sentindo esses preços altos e acaba não impulsionando a indústria com a sua demanda, né? Então, é um problema tanto na oferta, por causa desses insumos que não estão normalizados desde a pandemia, quanto na demanda por causa de inflação que vem afetando os preços. A redução do IPI não foi repassada por causa dessa recomposição de margens, então isso acaba afetando bastante o setor. Bem, Pri, muito obrigada, viu? Volte sempre. A gente vai providenciar uma nova música pra você, pra ver se te agrada. Eu gostei da trilha 10. Tô brincando, eu sei que ela é fica toda... especialista nisso, pode deixar na mão dela que ela vai achar uma boa pra você. Ah, eu gostei. Muito obrigada. Parece quando você entra naquelas tendas, você tá de férias, sabe assim? Tipo, pra dar aquela aliviada. Você que achou que não combinou muito comigo.
Não, bota você aí, que eu não... Quem sou eu? Bota você. Hashtag Live CNN Brasil. Até já, Pri. Valeu, Pri. Gente, valeu.